Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos, dar continuidade, estamos fazendo uma revisão, dos estudos já feitos na Escola da Divina Vontade, revendo esse estudo, as luzes, para que fique cada vez mais fixo no nosso coração, porque é muito grande as coisas que a gente recebe de informação na escola, É um manancial de graças infinita. E a gente é pequeno, vai entendendo aos poucos, não consegue absorver tudo. Então, a graça que Deus está dando, da gente poder estar revendo essa escola, porque acho que a gente vai ter a nossa vida toda para isso, Para rever, para comentar, para entender, para compreender, porque é um mar muito grande de luz, de conhecimento de Deus, e nós somos pequenos e vamos entendendo aos poucos. Então, hoje nós vamos, estar revendo o estudo 1 da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. É a revelação sobre a vida interior de Jesus, o que Jesus fez no seu interior enquanto ele estava na terra, toda a vida dele. O que ele pensava quando as coisas aconteciam, nas cenas que a gente conhece, mas o que ele estava pensando quando aquilo estava acontecendo, para que ele estava fazendo, qual que é a intenção que ele tinha, o que ele estava falando, o que ele estava falando com o Pai. Então, é poderoso esse livro porque revela essa vida interior de Jesus, porque é as duas realidades, É a humanidade de Jesus, que nós também estudamos na Valtorta, que nós estudamos, aprendemos no Evangelho, a vida humana, dele, mas não está desligado à vida interior, que é aquela coisa do espírito, isso, aquilo que você está pensando, aquilo que você está naquele momento sentindo, e fazendo. Então é muito intenso a vida de Jesus, é muito mais do que a gente imagina. Não é só o que a gente vê no exterior, do que Jesus conversava e ou as pessoas que ele encontrava, não. Isso ainda é muito pequeno, entendeu? Quando a gente conhece a vida interior de Jesus, abre um leque, para nós um amor tão grande por ele, aumenta muito mais o reconhecimento, a gratidão, o amor por Jesus. Sabia que homem é esse, meu Deus, que Deus maravilhoso é esse, que operou coisas tão grandiosas, que Deus de amor infinito. É muito grande a vida interior de Jesus, é um mar imenso, que é a vida divina, que é aquilo que ele viveu de atos da vontade divina, os propósitos desses atos, o para quê desses atos, o que ele estava fazendo, o que ele estava rezando, as reparações que ele estava realizando, a conversa dele no íntimo com o Pai, o que ele estava operando juntamente ali com a Trindade, com o Pai e o Espírito Santo, os três, Então, assim, o que eles estavam juntos, fazendo? É um trabalho muito imenso da Trindade, Dessa união, um só Deus em três pessoas, Então é muito grande essa vida, é muito rica, E aí a monja Maria Cecília Bage recebeu essa graça de Deus, de ter essas revelações. Essa monja, ela passou por muitas provas mesmo. Estava, em um convento e assim, ela tinha um amor, uma fidelidade muito grande a Deus e estava sofrendo muito por ver que aquele convento, aquela ordem religiosa, estavam negligenciando os votos que eles fizeram de obediência, de tudo, da castidade, daquilo que é próprio da vida religiosa, que é desapego do mundo. Então, as irmãs desse convento estavam mais, se abrindo mais para o mundo,
querendo ter coisas do mundo e presas ao material. E isso estava fazendo com que houvesse um desleixo na vida espiritual nesse convento, né? E ela sofreu muito com essa realidade, passou por muitas provas, perseguições muito grandes, situações muito difíceis, né? Porque ela era zelosa e sofria ao ver a desordem. Então é muito triste, porque quando Deus dá a vida religiosa, ele deixa muito claro que ele quer. Existe uma ordem na vida religiosa, assim como que é para os sacerdotes. Então é um desapego do mundo, não querer modernizar a congregação, né? Não querer a pessoa, nós queremos o que tem no mundo, nós temos que inovar, nós temos que sair para fora, nós temos que mostrar a nossa cara, nós temos que mostrar, nós temos que identificar mais com o mundo. E aí começa, né, a deixar as brechas e vai perdendo aquela vida espiritual com Deus. E eles são para ser para Deus, eles são para ficar recolhidos mesmo, naquele silêncio, né, que é o silêncio do mundo, que é o silêncio de buscar seus próprios interesses e gostos. Então eles são para deixar essas consolações mesmo, porque eles fizeram esse voto de pobreza, de não querer nada para si, que não é só uma pobreza material, entendeu? Não é só nesse sentido de desapego do material, do dinheiro, mas também essa pobreza, né, de não querer nada para si mesmo, caprichos, essas coisas, né? Então, para você ver que na realidade dela não é diferente hoje. A gente vê isso acontecendo muito e isso foi falado na escola atual que ela passou, né? Foi falado na escola atual, que é a última escola que foi feita na Divina Vontade, sobre essa realidade da vida religiosa. Os religiosos agora querendo sair para fora, serem famosos, gravar CD, fazer livros e aparecer, fazer shows, estarem na televisão, estarem mais ativos na internet. E vão perdendo aquilo que era assim de ficar à sombra de Deus, escondidos ali, só para serem reparadores, para estarem olhando para Deus. Então eles às vezes deixam isso, essa vida interior, para serem mais para o povo, né? Mostrar suas caras para o povo, mostrar o seu nome. E deixa tudo isso, né? Então é muito complicada essa realidade. Muitos já, em convento, já não tem mais aquela vida espiritual, entende? Mas muitas contaminações entram, porque eles vão deixando brechas entrando. Então é uma situação muito difícil, né? Que Jesus desabafou muito na escola sobre isso. É uma dor muito grande dele, porque por mais que essas pessoas tenham uma boa intenção, né? Nós vamos fazer isso para evangelizar o povo, porque nós temos acesso a estudos que talvez eles não tenham, então nós vamos ser uma referência. Só que aí eles teriam que ser leigos, ou teriam que ser fazer de outra forma. Mas se você está em uma congregação que tem um voto de obediência, de pobreza, de castidade, você tem que seguir aquilo. Então, não simplesmente mudar do nada uma estrutura, né? Não simplesmente ficar colocando laço e tentar enfeitar e tentar mudar aquilo que ele foi estabelecido, que você fez o voto. Então vai viver outra coisa, né? Vai viver a vida de leigo, vai viver a vida, vai montar uma outra congregação que tenha esse papel, né? Mas não pegar aquilo que já tinha uma estrutura, que foi fruto de sacrifícios também de muitos santos, para trazer aquela vida, né? De oração, de meditação, de contemplação, e eles jogarem tudo fora, às vezes assim, cuspir na cara de seus fundadores, depois de tanto sacrifício, de pessoas que renunciaram ao mundo, né? Então é muito complicada essa realidade, que aquilo que a monja Cecília Baixo passou, não é diferente do que a gente vê em muitos lugares religiosos hoje. É a situação que está os conventos, entendeu? As pessoas estão modernizando, as pessoas estão querendo
Ah, mas a mensagem é clara do Papa, né? Vamos sair para fora, vamos evangelizar a igreja em saída, né? Mas não é isso que ele estava falando para os leigos, ele estava falando para aqueles que são os portas-vozes mesmo lá no mundo, né? Lá no trabalho, lá no meio social. Ele não estava falando isso para aqueles que fizeram um voto, né, de ficarem recolhidos ali com Deus e de desfazerem de aparecer e de mostrar as caras, essas coisas. Então é muito complicada essa realidade, porque por mais que a pessoa, por uma virtude e até uma intenção boa, do desejo de comunicar a palavra de Deus para os outros, fazem canais, se mostram mais, abrem orações, ficam ali rezando e expõem mais, né? Pessoas assim que eram de uma vida contemplativa ficam mais expostas na internet. Elas têm uma intenção de alcançar as pessoas, têm uma intenção de evangelizar, entendeu? Mas contam muito consigo mesmas, porque é a realidade da virtude, né? Ela quer fazer uma certa guerra contra o mundo, pelas próprias forças, mesmo que seja a intenção de fazer por Deus, entende? Mas sempre tem algum interesse envolvido. E existe a ordem, existe o perfeito, que é aquilo que Deus, o simples, que é aquilo que foi estabelecido, né? Que é aquilo que foi combinado, né? Que é aquilo que fizeram votos. Então Deus não precisa que eles se preocupem tanto com isso, mas deixa eles livres, entendeu? E a monja Cecília Bage estava preocupada com isso, porque era a preocupação de Deus nela. Essa dor, né, de ver essas coisas acontecendo, de ver a degradação acontecendo ali no convento, né? E por ela ter sido fiel a Deus, ela recebeu essas graças de receber essas comunicações que Jesus falava com ela de uma forma infusa, né? Falava com ela e revelou a sua vida, o que passou no interior dele. E é o que nós vamos meditar. E ela também recebeu outras revelações, como a vida de São José. Então, assim, é muito grande, né? Deus enriqueceu ela com conhecimento dele, né? Com luzes, com o sobrenatural. Então, ela é uma mística, né? Mas uma mística e pequena também, uma característica de todas as místicas, né? Simples, né? Pessoa simples, né? Que não se vê capaz de nada por si mesma, né? Sempre nessa posição. Uma coisa em comum, que você nunca vai encontrar uma mística falando: Deus me escolheu porque eu sou poderosa. Devido aos meus grandes estudos, o Senhor me escolheu. Você nunca vai ver ninguém se posicionando assim. Você vai ver você sentindo sempre a última, né? A última, a menor de todos. Então, Jesus sabe que Ele escolhe. E qualquer pessoa que lê esses escritos não tem como não fazer uma experiência com Deus. Não tem como mudar, não tem como não mudar. É uma pessoa que lê esses escritos vai se apaixonar por Jesus. E esse amor vai crescer ao ponto de fazer com que a pessoa sinta um ódio ao pecado, né? Um ódio à sua vida de antes, um ódio a todas as coisas contrárias, porque ela vai crescer nela um amor por Deus. Não tem como a pessoa ler isso e não ficar impressionada, não ficar impactada com a vida de Jesus, com o que Jesus fez por ela. Não se sentir amada, uma pessoa que não se sente amada, mas nenhum livro desse não tem como ela ficar do mesmo jeito que ela começou a ler e permanecer do mesmo jeito. Entende? Quando ela vê o amor profundo de Jesus através desses escritos, que são o próprio Jesus que revelou. Não é criação da mística, né? Elas são fiéis secretárias que transmitem exatamente o que Jesus quer dizer. Então a pessoa sente essa vontade de amar a Deus, de despir a sua humanidade, né, com as suas misérias, com seu apego material, com sua vida de pecado, para viver uma verdadeira santidade. É o efeito que causa o conhecimento de Deus, né? E no começo, né, a Monja Maria Cecília Bage, ela
mostra assim aquele sentimento de incapacidade, de que ela é um instrumento muito vil, a mais inútil de todas, né, pobre, pecadora, né, um nada. Então essa é uma disposição inicial mesmo de se sentir. É porque e Deus escolhe pessoas assim mesmo, pequenas. Ele já escolhe pessoas que já têm, vamos dizer assim, podemos dizer assim, né, uma autoestima baixa. Vamos dizer assim, né, para mostrar assim que não são pessoas que se acham super inteligentes, super capazes, super por elas mesmas, seguras de si mesmas. Às vezes elas são até muito frustradas consigo mesmo já, né, diante, porque elas têm uma consciência, né, dessa pequenez do nada que elas são, não são pessoas assim que buscam a vaidade, sabe? Então, é normal, é comum esse sentimento de incapacidade da criatura, é importante justamente porque ela não vai confiar nas suas próprias forças, que é ela que pode fazer, que é ela que vai ser capaz, né? Ao contrário, ela vai se ver que ela é totalmente incapaz, e isso coloca ela numa dependência de Deus muito grande. Ela sabe que depende de Deus para tudo. Isso só confirma que a obra é de Deus, né? Porque ela sabe que não poderia por nada dela. Palavras dela é totalmente incapaz, entendeu? Não sente assim, eu sei o que eu tô falando, eu sei o que eu faço, né? Não sente desse jeito, ao contrário. Então esse sentimento é importante porque é uma disposição inicial de uma aniquilação que a pessoa tem que ter. Uma consciência que ela tem que ter de ser um nada. Mas esse temor, nós também sentimos isso, né, na vontade divina. A gente sente esse temor, mas a gente cala ele, porque a gente sabe que é um sentimento do humano, da vontade humana. A gente sabe que esse sentimento é dela. E por mais que Deus usa disso, para a gente nunca confiar em nós mesmos e reconhecer o nada que nós somos, mas a gente não pode ficar nisso. Então a gente não fica preso nisso. Isso serve como uma certeza assim. Então foi Deus que falou, porque eu não seria capaz. Então isso serve para saber o seguinte: é Deus que vai escrever esse livro. É Ele que vai me dizer o que é para escrever. Eu sei que eu não sou capaz de pensar essas coisas. A mesma coisa é para nós, é Deus que vai falar através de mim. Eu sei que eu não sou capaz de dizer essas coisas que saem da minha boca. É Ele que é capaz de fazer uma meditação através de mim, fazer uma partilha do livro do céu. É Ele que é capaz de falar pela minha boca. Eu não sou capaz de ter as palavras. Então, esse sentimento, a gente tem que entender que faz parte. Sempre temos isso, essa é um nada, né? Esse sentimento, assim, é um temor que ela tinha também, que ela vai estar relatando no início, né? Um medo que ela tinha de não fazer a vontade de Deus, né? De não ser, assim, coerente, né? E não ouvir aquilo que Jesus tinha para falar e pôr ali no papel. O medo de não dar conta da missão e de ofender a Deus. A gente também tem esse sentimento muito grande, mas ao mesmo tempo não podemos ficar nisso. Esse sentimento é um sentimento assim porque nós precisamos passar por isso. Quando a gente se sente incapaz, quando a gente sente assim que até um certo aborrecimento com a nossa humanidade, nossa, não tem gosto por nada que eu faço, não tenho gosto por nada que eu fale. Parece que eu não tenho mais gosto, eu não sinto. Eu venho falar, mas assim, não é um falar que é uma confiança em mim mesma, eu tenho domínio do assunto, eu sei o que falar, não é uma coisa assim que eu tenho gosto em mim mesma, né? Quando Jesus tira esse nosso gosto, é da gente querer uma perfeição, querer primeiro parecer ser capaz de falar, parecer ser capaz de ter ali qualquer coisa que a gente tenha, ainda é coisa que tem que esvaziar, morrer para si mesmo. Quando a gente se sente muito incapaz, que perde até a vontade de falar, de fazer, que a gente não vê graça nenhuma, isso é o vazio, isso é a purificação na santidade divina, é a purificação que Jesus está fazendo em nós. Então a gente fica assim, sabe? Aí é que tá, a gente não tem um gosto próprio,
uma vontade nossa, né? Por uma motivação nossa, da gente acordar e falar, nossa, hoje eu me sinto super capaz, não tem isso. Então a gente vai fazer unicamente por amor e confiar que nós não somos nada, mas Ele capacita, que nós dependemos dele, né? Que e vai ser só Ele, então, o que eu falar é só Ele, entendeu? Então isso não vai te fazer parar, não é isso, senão você fica no humano, mas ao contrário. Agora o motivo pelo qual você vai se mover é unicamente por Ele mesmo. Não é uma expectativa em você mesmo. Em você mesmo você não encontra motivação nenhuma. E isso é ótimo. É uma purificação que Jesus faz. Para que seja tudo por Ele, no tempo dele, do jeito dele. Ele que vai conduzir. E você vai começando a se abandonar. E ser livre, experimentar o ser livre. A gente tem que entender que é diferente a santidade humana da santidade divina. Que aqui a monja Cecília vivia na santidade humana. Então ela fala que apesar do medo dela, apesar de se sentir incapaz, ela por obediência faria, né, aquele ato. Que ela faria por obediência, mas assim, ou seja, o que que predominou ali? A virtude, entendeu? Então não é por causa de um se abandonar totalmente, assim, aí porque Deus que vai falar e tal. Mas é meio que um apoio na obediência, porque os santos se apoiavam na virtude. Na santidade divina é diferente, entendeu? Porque por mais que você vê, por exemplo, Nossa Senhora, é, por mais que ela diante de Deus também ficava assim aniquilada, né? Eu sou um nada, eu sou pequena, é tudo o Senhor. Mas ao mesmo tempo ela assumia aquilo que ela era em Deus, ela assumia o que Deus estava fazendo, ela assumiu o que Deus estava falando, né? E ela ficava firme nessa verdade, tá? Ela falava do que nos 101 dias você vê ela corajosamente, tranquilamente, falando quem ela era. Entendeu? É quem ela era em Deus. O que Deus fez nela. Tranquilamente, sem ficar preocupada com o juízo de quem vai ler. E essa santa, né? Essa monja, ela ficava preocupada com o juízo dos padres, ela ficava preocupada com o juízo das pessoas. Ela ficava pedindo. Quem for ler essa obra, acredita assim, por causa que eu sou isso e aquilo, e rezem por mim, né? Porque eu sou isso. Eles tinham uma preocupação em transmitir aquela mensagem de Jesus e uma preocupação com quem ia ouvir e com a interpretação que a pessoa que ouvir poderia fazer. Tinha medo de sair da linha, um medo muito grande de sair da linha. Então não tinha um abandono totalmente em Jesus, mas tinha um medo constante de dizer algo que vai contra uma autoridade da igreja, que vai contra, né, o ensinamento. Dizer algo assim que seja forte demais e que talvez nunca foi falado antes ou não se comentou muito sobre isso. Então, uma avaliação, um medo muito grande, né, de ser depois perseguido, de ser condenado, muito grande da condenação, muito medo de ser condenado pelo que estava escrevendo. Então não tinha aquele zelo da virtude mesmo, sabe? E não aquele abandono total, por completo, assim, sabe? Aquela jogar nos braços de Deus e ficar livre, e deixar Deus ser livre. Então na divina vontade é diferente. A gente vai abandonando esse medo e a gente não fica preocupado. A gente vai abandonando essa questão também de gosto, né? Nosso, a gente não fica pensando, mas que tinha que sentir alguma coisa, que tinha que ser alguma coisa para falar, nada. A gente vai vendo que a gente vai perdendo tudo isso e não fica vendo isso, um mal nisso. Não fica vendo pecado nisso. Olha só, como eu sou um instrumento pecador e miserável. E olha como eu não tenho gosto para falar o que o senhor está falando, pedindo para me falar. Olha como que eu não tenho nem gosto para meditar, nem vontade. Nossa, olha como eu sou pecadora. Então você não fica se vendo assim, você não fica se vendo, você não fica olhando para si mesmo.
Porque isso causa desânimo, isso faz a pessoa desistir, isso faz a pessoa pode ver isso sem luz, entendeu? Enquanto isso é luz, é um sinal de que Deus está esvaziando a pessoa dela mesma, é um sinal do vazio, né? É um sinal de progresso espiritual. Mas aí, às vezes, a pessoa pode ver isso como um regresso, pode ver isso como um problema, como um obstáculo, se ela não meditar. Então, na divina vontade, a gente não fica nesse pensamento. A gente se abandona nos braços de Deus, sabendo que aquilo que foi falado, é Ele que está falando. E a gente não fica preocupado, assim, com a avaliação que alguém pode nos dar negativa, que alguém pode julgar o instrumento e condenar. Que alguém possa, porque de você não espera nada, entendeu? Então você não fica com essa preocupação, você simplesmente transmite aquilo que Jesus deseja. Então você fica livre, como Nossa Senhora era livre para ser o que Deus tornou ela e assumir aquilo que ela era diante de Deus, assumir na vida dela o que ela era. Ela tinha que contar para o apóstolo aquilo que ela era mesmo, né? Então, quando ela revela, que ela vem nos falar nos 31 dias, ela fala tudo o que ela viveu claramente, sem preocupação, porque é a verdade, né? Então, ela assume por natureza por graça, aquilo que Deus é por natureza, ela assume isso, entendeu? Então, você também tem que assumir o que Deus quer falar através de você, sem medo. Nossa Senhora não rejeitou esses presentes de Deus, ela não rejeitou os mares de poder, de sabedoria e de amor que Deus derramou nela. Ela não rejeitou isso por ficar dizendo eu sou inútil, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, ela entendeu quem ela era em Deus, se colocou no seu posto, né? Então soube ser aquilo que Deus queria que ela fosse, né? Então a mesma coisa somos nós. Assumir que somos filhos de Deus, criados por Deus por um propósito e que Deus quer habitar na criatura. Olha para você ver, Deus está falando com uma pessoa, mas assim, na santidade humana, que ainda não tinha o conhecimento da santidade divina, a pessoa pensa, é complicado falar que Deus fala comigo, então eu tenho que já me dar uma prévia, uma explicação, uma justificativa para todo mundo de que eu sou isso, de que eu sou aquilo, de que eu não estou me achando nada com isso. Como se fosse uma coisa assim assombrosa. Você tem que se retratar. Para dizer que Deus fala com você, você precisa se retratar para as pessoas, né? E porque a mentalidade da igreja não só desde antes e ainda está fechada, está muito fechada mesmo ainda. Mas pensando na época dela, mais complicada ainda. Muito, elas eram muito perseguidas, muito questionadas. Entendeu? Muito questionada, como se fosse assim, o que tem que ser natural. Hoje em dia, a igreja custa aceitar isso, que o homem é capaz de Deus, que o homem foi feito para conhecer, amar e servir a Deus e ser usado por Deus, para Deus falar. Isso deveria ser a coisa mais natural para nós, um poder dizer para o outro, Deus me disse isso, fulano. Ah, é? Uau! E olha o que ele me disse também, isso. Olha o que Deus fez através de mim. Isso não sair, né, como uma coisa estranha, de outro mundo, esquisita, mas é porque nós ainda estamos nesse mundo onde tem a vontade humana e a vontade humana é oposta, né? Ela é crítica de Deus, né? Então ela é crítica, ela julga a ação de Deus, ela julga o modo de Deus falar, ela não acredita nisso. Por isso que tem que calar o humano, tem que se esvaziar do humano, senão não dá espaço para que Deus seja livre, nem você vai ter liberdade de deixar Deus te usar como Ele quiser, entendeu? Sem você ter que ficar pesando tudo o que você está falando, mas você ficar livre. E nossa, nossa não ficava se preocupando em se justificar, né? Então, você também, na divina vontade, não é para ficar preocupando em se justificar, entendeu? Você não vai fazer um vídeo antes do seu áudio falando assim, olha, gente, esquece eu sou pecadora, eu sou isso, eu sou aquilo, um vil instrumento, tá? Só por obediência que eu tô falando aqui. Não é assim. Você fala sem medo. Se vier represália, porque vai estar falando isso tudo. Jesus também recebeu. Entendeu? Jesus também foi criticado.
mas também teve frutos para aqueles que se disporam a ouvir a mensagem. Então sempre tem essa realidade, entendeu? Quem diz que todo mundo tem que gostar de você, né? Você não preocupa com isso. Então vamos continuar aqui. Então, sobre essa preocupação humana com quem vai ler, é dessas coisas a gente se despoja na divina vontade. Então a gente não fica preocupado com número, com quantidade de visualização, compor o conteúdo e vir alguém fazer uma represália contra nós, criticar, né, comentar nos nossos vídeos que não gostaram do que falamos. Então, a gente vive um abandono muito grande em Deus. Então, qual que é a diferença de um comportamento do filho da divina vontade com o santo humano, né? É que o santo humano quer primeiro deixar assim meio que uma introdução de que já meio que se justificando para quem vai ler, olha, desculpa qualquer coisa, pode reza por mim, que eu sou isso, que eu sou aquilo, olha, eu sou miserável, eu só tô fazendo por obediência e tal, né? Desculpa qualquer coisa, é porque eu sou assim, assim, assado, eu tenho esse defeito, esse outro defeito, esse outro problema, tal, e quer, né? Uma preocupação muito grande, meio que eles veem como uma humildade, mas é a virtude que está reinando. É sempre a virtude, entendeu? A humildade deles de falar para as pessoas que são um nada. Mas na divina vontade, qual que é o comportamento, né, de um filho da divina vontade numa realidade dessa? Então não fica preocupado em justificar para evitar uma interpretação do outro. Ele não fica pensando nisso, entendeu? Então o que ele fala é, olha, isso aqui é simples, ele é simples, sabe? Ele fala, olha, isso é o que Jesus está me falando, é o que Jesus está ensinando. Se você quiser acreditar, bem. Se não quiser acreditar, amém. Você não é obrigado a acreditar. Não estou te impondo nada, você é livre. Mas é o que Jesus está falando, é exatamente isso que ele deseja, ponto final. Olha o que Jesus quer. Entendeu? Então é um empoderar-se da verdade e defendê-la sem medo de ser julgado, sem uma preocupação assim, Senhor, mas eu sou uma leiga que estou falando, eu sou um instrumento muito pequeno que está falando. No começo a gente tem isso, mas aí Jesus fala, é assim que eu quero, não julgue quem eu estou chamando, a obra é minha. Como ele falava para Luísa, entendeu? Filha, você é a pequena das pequenas que eu encontrei, então é quem me dá atenção. Mas, Senhor, é os padres que tinha que estar falando isso. Tem muitos trechos que a Luísa ficava, é os bispos que tinha que estar falando isso. Aí Jesus falava para ela, mas eles não querem. Eles têm interesse humano, e o interesse humano impede eles de ter a força para corrigir os seus fiéis. E por causa disso eu fechei o véu para eles, por causa dessas legalidades que eles deram, essas brechas, por causa da atitude deles, eu fechei para eles essa graça. Eles não quiseram me ouvir. Eles não quiseram abrir a casa para os sacerdotes, eles não quiseram formar as almas, eles não tiveram interesse nesses escritos. Eu chamei, mas eles não quiseram ouvir. Então é com você mesmo que eu vou tratar. Eu vou tratar com quem me quer de verdade, né? Então, assim, é a mesma coisa. Então ele vai falar, foi você que eu chamei, que quis parar e ouvir, que quis parar a sua vida de preocupação humana e ficar lá distraída com as coisas do mundo, né? Para ouvir, foi você. Então eu vou te abençoar pela fidelidade, pelo sim, te dando a graça de me conhecer. Esquece quem você não vai ser nada mais, vai ser eu. Vai ser a minha própria pessoa na Terra. Então, acabou você. Então você não fica preocupado. Você confia. E é isso que ele quer, né? Ele quer essa confiança. Então é por isso que na divina vontade é diferente, é por causa que a gente vive, né, dando essa liberdade para Deus. Aí Jesus fala da vida interior e exterior do homem. E se essas duas vidas forem bem conjugadas, unidas, uma só faz a outra brilhar mais ainda. Não é? Não são duas realidades que vão se duelar, né? A sua vida humana vai ser incoerente com a sua vida interior. São duas coisas que vão se chocar. Se a pessoa pensar assim, Senhor, não dá para pensar no Senhor e rezar para o Senhor, porque eu estou no trabalho. Não dá para me ficar pensando em Deus agora. A pessoa pensa, né, que a vida dela tem que ser separada. Infelizmente, a mentalidade que a gente vê hoje. Que a pessoa não percebe que Deus fez perfeito para a gente ter uma vida interior e exterior e as duas estarem juntas, as duas
Uma não atrapalha a outra, ao contrário, uma só complementa a outra, como era com Jesus. Por isso que ele se encarnou, para nos ensinar a ter essa vida, né? Interior e exterior. Ele precisou mostrar essa parte da virtude humana, porque ele estava ali religando a gente a Deus, sendo nosso redentor. Então ele primeiro ensinou assim, a virtude mesmo, né? Formou nele toda a virtude para todos os santos colherem da humanidade dele os méritos. Ele que tem todo o mérito de santidade. Então os santos humanos também pegam dos méritos de Jesus, não é porque eles são bons. É tudo doação de Jesus, mas tem a revelação divina, o interior de Jesus também, a vida interior, que eles não conheceram esse profundo do que Jesus fez na divina vontade. É o que ele abre para os filhos da divina vontade, esse conhecimento, né? Que também tudo que nós recebemos, essa vida interior, é mérito de Jesus, não é nosso, é dele. Tudo é ele que viveu essa santidade por cada criatura na terra. Então tem essa realidade, mas Jesus e Nossa Senhora, para reparar, lá desde o primeiro homem, Adão e Eva, eles precisaram viver ensinar essa santidade das virtudes primeiro, essa parte da humanidade. Mas não quer dizer que, enquanto eles estavam vivendo isso, estava desligado a parte divina. Ao contrário, tudo que eles viveram foi divino. Ao contrário, é a própria vontade divina que quis assim na vida deles, entendeu? Na missão deles. A gente tem que entender qual era a missão deles, né? Não quer dizer que eles estavam desligados, e não quer dizer que uma vida estava separada da outra. Depois foi revelado mais profundamente a vida de Nossa Senhora, que foi falado na mística Cidade de Deus, para Maria de Ágreda. Mas mesmo assim, na divina vontade, o segredo dos segredos foi contado para Heloísa e para cada um de nós, filhos da divina vontade, porque ela estava vivendo. O segredo, né, de tudo que ela viveu era a vida na divina vontade. Se não fosse isso, não teria nada disso. Não teria essa vida exterior que nós vimos nos evangelhos, um pouco, né? No caso da Nossa Senhora, fala muito pouco lá. Mas não veríamos essa vida dela na misticidade de Deus, não entenderíamos, não penetraríamos nisso sem as verdades do livro do céu, sem as verdades na divina vontade. Então tudo está ligado. Você vê que a gente estuda tudo isso, e porque uma coisa não atrapalha a outra. É besteira pensar isso, ao contrário. Senão fica um ponto sem nó, né? Fica uma parte desequilibrada. E a gente precisa compreender profundamente, né? Tudo o que aconteceu. Né? Então, mergulhar nessa vida. Receber essa vida que já foi nos dada, mas que a gente tem que tomar posse. E tomar posse é pelo conhecimento dessa vida. Então, na vida na divina vontade, não fica desligado essa vida interior da vida exterior, né? Que igual eu estava falando, às vezes muitos pensam assim, eu só posso rezar quando eu estou em um grupo de oração, é o meu momento com Deus, interior. É meu momento na adoração, é meu momento interior no terço. Mas quando eu estou na minha vida, a pessoa não liga aquilo a Deus. Ela não liga aquilo ao divino. Ela acha que não pode rezar ali na vasilha e que rezar está em uma posição de oração, está em um lugar adorando, está fazendo um ato que também é exterior para sentir que está fazendo um ato. Não, é aquilo que nós estamos entendendo e conversando com Deus nos nossos pensamentos. É aquilo que nós estamos meditando, daquilo que a gente leu e refletindo as palavras de Jesus. Então, a nossa vida não para. Não abandonamos o exterior, por quê? Porque não vemos no exterior algo desligado do divino. Ao contrário, as duas estão perfeitamente, na divina vontade, as duas coisas estão perfeitamente conjugadas. E se a gente negligencia, a gente também não está vivendo realmente uma vida infusa, uma vida interior com Jesus, porque o que nós vivemos interior vai transbordar para fora, através da ordem, através do nosso comportamento. Então, aquilo que nós lemos e estudamos sobre como tem que ser uma criatura, um filho de Deus. Então, nós vamos agir no nosso exterior como filho de Deus, no nosso relacionamento, na nossa vida paroquial, na nossa vida familiar. Vamos também, Deus Jesus nos ensina, através desses conhecimentos, desses livros, como colocar as duas coisas no ponto certo. Como colocar as duas coisas no seu devido lugar.
tanto a vida interior quanto a vida exterior, que são as coisas da ordem da vida. Você pai, você mãe, você filho, você filha, você trabalhador, você lá na sua paróquia, né? Como viver isso em Deus, no seu posto, no seu lugar devido. Então, o conhecimento, essa vida interior com Jesus, ele vai reordenar toda a sua vida. E vai te mostrar aquilo que não está bom, aquilo que tem que ter uma desordem ali, aquilo que tem que ser corrigido, né? Aquilo que está desregulado, que precisa regularizar. Então, uma coisa anda junto com a outra. E uma coisa não está desassociada da outra. Por isso que quando partilhamos, fazemos como Jesus. Jesus não transmitiu a sua vida exterior e interior. Através do escrito da vida íntima, Jesus não está contando a sua vida interior para nós. O que ele fez, qual a reparação que ele fez, qual a oração que ele fez, o que ele disse para o Pai, o que ele estava compreendendo, o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo naquele momento, se era dor, se era alegria, se era contentamento, se era preocupação. Ele não estava assim pondo para fora tudo o que ele estava vivendo interiormente e não colocou também tudo o que ele fez externamente para que nós possamos conhecer ele de canto a canto, sem medo, e não traz o livro do céu para que nós conheçamos o Fiat, a divina vontade, que é o plano de tudo, o que estava em todos os acontecimentos, é a que estava movendo tudo, né? O motivo pelo qual tudo ele estava fazendo. Pois é. Então nós vivemos como Jesus. É por isso que nós contamos a nossa vida. Porque contar a nossa vida também exterior, o que eu conversei com meu filho, o que eu conversei com meu esposo, e Jesus me ensinou isso. Tá vendo que a gente conta o fato exterior, mas também conta o interior junto. Porque uma coisa não pode ser desassociada da outra. A gente não fica aqui contando história. A gente não está aqui fazendo narrativas, contando caso, conversa de Donas Marias, não. Tagarelas conversando no telefone, não. Nós estamos fazendo fofoca aqui. Hoje eu comi isso, eu comi aquilo, sem nenhuma ligação com Deus, né? Não é assim. Gente, deixa eu fazer uma publicação aqui do meu dia para vocês, deixar vocês a par de tudo que me aconteceu hoje. Não é assim. A gente vê o sentido. Então, não desligamos dessa meditação. Então, vemos assim, o que Deus está trabalhando através daquilo que nós vivemos. O conteúdo junto com o ato. O ato no seu exterior e no seu interior. O que Deus estava fazendo através daquilo. O que Ele me mostrou através daquele fato que me aconteceu. Tudo ligado àquilo que nós estamos estudando junto. Entendeu? E a gente não pode pensar assim, não, eu só posso falar do livro do céu. Eu só posso falar dos conhecimentos. Aí Jesus te lembra um fato que tem a ver com o que foi falado e você, não vou falar que isso que me aconteceu foi chato. Ou eu fiz diferente do que Jesus está falando aqui. Ou eu fiz certinho do jeito que está falando aqui. Aí você fica com medo. Mas você tem que entender que não é você quem vive, é Jesus que vive. Então, se Jesus é assim, que transmite tudo, nós vamos ser como? Exatamente como Ele. Transmissores dessa vida, doadores dessa vida, através da nossa boca, através da nossa fala. E é isso que Ele quer, que nós falemos, contemos, anunciemos essa vida, anunciemos o trabalho de Jesus, entendeu? Através do que nós conhecemos, lendo, e através daquilo que na nossa vida a gente está experimentando, né? A divina vontade em ato, né? Esses escritos acontecendo de verdade na nossa vida, os efeitos disso na nossa vida, os frutos disso. Então nós precisamos dar testemunho disso. Então não temos preocupação com, eu vou trazer coisa pessoal minha. Nossa, não é sua, não é você que vive, entendeu? Então as duas coisas andam juntas, como era a vida de Jesus. Uma não se separa da outra. Isso para ensinar para os nossos irmãos que foi assim que Deus nos fez. Deus não nos fez para ter uma vida exterior desligada do interior. Deus não nos fez só com a parte interior também.
que é quietismo, né? A pessoa que tem que ser pacífica e acha que ela tem que ficar na passividade e que pro exterior ela se fecha. Então o filho pode estar chorando, o marido pode estar brigando, tem conta para pagar, tem que ir no médico e a pessoa fica totalmente passiva. Não é essa a nossa vida, é uma vida ativa. Ativa das duas formas, tanto nos atos exteriores quanto no interior. E não é só fazer o ato ai, desculpa. Não é só fazer o ato exterior, mas desligar do interior com Deus, da comunicação com Deus, não. As duas coisas andam juntas ao mesmo tempo e não atrapalha, não é cansativo. Uma coisa não atrapalha a outra, porque na sua mente não precisa pegar ônibus para ir em um lugar. Os seus pensamentos, a sua inteligência não precisa de estar no lugar, esperar o tempo e depois outro tempo para estar em outro. Ela vai onde ela vai, ela está aberta o tempo todo. Ela não atrapalha você usar as mãos, ela não atrapalha você usar os pés, ela não atrapalha você trabalhar, ela não atrapalha em nada, né? E ao mesmo tempo você não se desfoca do que você está fazendo. Ao contrário, porque quando você tem uma vida interior, você vai começar a perceber que você vai estar mais inteiro naquilo que você está fazendo, por amor a Deus. Unicamente por amor a Deus, por saber que Deus quer aquilo. Né? Que Deus quer que você seja uma boa esposa, uma boa mãe, um funcionário correto. Então, por amor a Deus, você vai estar fazendo suas obrigações, sem desligar uma realidade da outra. Então, e isso é testemunho para que os irmãos acreditem. Olha, dá para viver as duas coisas. Nossa, eu achava que eu não podia trabalhar. É que meu trabalho ali não tinha nada de interior, porque a pessoa não vê a vontade de Deus. Às vezes ela vê a vontade de Deus só quando ela está num momento em que ela está fazendo um ato de oração que ela acredita que é só naquele momento que ela está com Deus. E ela não liga as outras coisas da vida dela com a vontade de Deus. Então, através do nosso testemunho, da nossa partilha, as outras pessoas são alimentadas e começam a acreditar, meu Deus, eu sou capaz de Deus, não por mim mesma, mas é porque Jesus já fez isso. Ele nos capacitou nele, ele pelos méritos dele. Ele quer que nós tenhamos essa vida. Então, meu Deus, olha para você ver, eu posso trabalhar e estar unido com Deus, falando com Deus. E naquilo que eu estou fazendo, mexendo no computador, não é sujo. O que eu estou fazendo é divino também. Eu estou mexendo no computador, teclando lá, fazendo um relatório para o patrão, para o chefe. É Deus em mim. É Deus em mim. Então, não se vê separada de Deus como Jesus nunca estava. É isso que ele vem nos ensinar. Amém? E depois eu faço parte 2 desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, Deus abençoe.